Bom dia, mais uma semana que está se iniciando e para esta semana nós continuamos na mesma pegada, mesmo tema, né? E nós temos um estudo com o título Amar a Deus com todo o nosso coração, foi o mandamento de Jesus. Mas o que isso significa? Né? Então nós vamos meditar um pouco em cima desse tema. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça que nos alcançou e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta semana que está se iniciando, Senhor, que nós tenhamos notícias boas, que nós, com respeito à quarentena, à pandemia, que nós tenhamos, Senhor, principalmente a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, amar a Deus com todo o nosso coração. Ah, Jesus. Agora não estava funcionando, não. Mas desligado não tem como. Então, escribas e fariseus questionaram a Jesus muitas vezes com várias perguntas. Né? Só que alguns eles queriam apenas o questionamento. E outros, por sua vez, eles perguntavam a Jesus em busca de respostas. Então, nós separamos aqui uma pergunta que foi feita duas vezes por dois grupos diferentes de pessoas. Um grupo queria aprender, né? Queria respostas para crescer. E o outro queria apenas questionar Jesus. Então, nós temos isso. O primeiro grupo, em Mateus 22, versículos 35 a 38, que diz assim: e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O outro grupo, ou a outra pergunta, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30, que diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Mas, aí que vem a pergunta: amar a Deus, o que isso significa? Conforme nós lemos, amar a Deus com todo o nosso coração é o mandamento mais importante. Mas o que significa isso? Ou o que Jesus queria dizer com isso? Infelizmente, nós temos vivido numa época em que a palavra amor tem se tornado antes apenas o significado de um sentimento. Né? E amar alguém tem sido confundido com o significado de sentir-se bem com aquela pessoa. Mas se sentir bem com alguém não constitui necessariamente um amor em termos bíblicos. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, em termos bíblicos, amor está intimamente ligado ao fazer.
e especificamente amar a Deus para fazer o que Deus quer. Isso é, obedecer seus mandamentos, a sua vontade. Jesus deixou isso bem claro quando disse em João capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? Então, aquele que tem os mandamentos de Jesus e não os guarda, está dizendo que não ama Jesus. E aquele que me ama, continuou Jesus, será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe então Judas, não Iscariotes, que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me amar, novamente, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus foi bem enfático, né? Então, nós vemos que amar a Deus e guardar seus mandamentos, ou a palavra de Deus, são coisas inseparáveis uma da outra. Jesus deixou isso bem claro, que amar a Deus e guardar a sua palavra é aquele que demonstra o seu amor por ele. Jesus deixou isso bem claro, aqueles que o amam, guardam a sua palavra. Então, amar a Deus, o maior mandamento, não significa sentir-se bem, sentado no banco da igreja domingo, né? Significa que eu tento fazer o que agrada a Deus. E isso é no meu dia a dia, né? Dia após dia. E isso, com certeza, alegra o coração de Deus. E isso é o que importa, diariamente. A primeira epístola de João contém mais passagens que diz bem o que significa amar a Deus. E é bem diferente do que a gente vê as pessoas dizendo que amam a Deus, pessoas que choram, pessoas que dizem, ah, meu Deus, glória a Deus, aleluia, mas não demonstra isso, amor. Em 1 João, capítulo 4, versos 19 a 21, o apóstolo diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. O que ele está dizendo? Que se você diz que ama a Deus, mas você tem alguma coisa contra o seu irmão, se você tem alguma demanda contra o seu irmão, se você tem alguma coisa, se você não se sente bem na presença do seu irmão, a Bíblia diz que você é um mentiroso, porque você diz que ama a Deus e não ama coisa nenhuma. Pois aquele que não ama seu irmão, ele explica, a quem vê, né? Não pode amar a Deus a quem não vê. É lógico, né? Agora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E como nós vemos muitos crentes se odiando, que não gosta do outro, que não suporta o seu irmão, a palavra de Deus diz que ele é um mentiroso. Primeiro João capítulo 5, o apóstolo continua nos versos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não é se amamos a Deus ou o guardamos, e nem se amamos a Deus e talvez, quem sabe, guardamos os seus mandamentos. Não, nós conhecemos que somos filhos de Deus e se nós amamos a Deus e se nós guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
E os seus mandamentos não são penosos, disse o apóstolo João. E qualquer coisa que lhe pedirmos, ele continua. Se, voltando aqui atrás, nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, mas qual é esse mandamento? Esse mandamento de Deus? Segundo 1 João capítulo 3, versículo 23, diz, ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Não é que creiamos em Jesus Cristo e talvez, quem sabe, eu vou me esforçar para amar uns aos outros. Não. É que creiamos no nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou, como Jesus nos ordenou. Existem vários pensamentos no cristianismo de hoje. Um muito grave é a falsa ideia de que Deus não se importa sobre se vamos fazer ou não os seus mandamentos e a sua vontade. De acordo com esse pensamento, tudo o que importa para Deus é o que você tem no coração quando começa na fé, ou quando começa a crer. Fé e amar a Deus têm sido separados por questões práticas e são consideradas uma espécie de noções teóricas, estados da mente, que podem existir separadamente conforme cada um vive. Tem sido separado, nós separamos fé e amar a Deus como duas coisas distintas. Noções teóricas, estados da nossa mente. E aí entram os sentimentos. Mas fé significa ser fiel. Fé na Bíblia está ligada à fidelidade. Aliás, a palavra fidelidade vem de fé. Você tem que ser algo se você tem fé. E o que você tem é que ser fiel. E aquele que é fiel agrada àquele a quem se é fiel. Ou seja, ele cuida em fazer a vontade de Deus e seguir os seus mandamentos. Isso aqui é fidelidade. No Evangelho de João, capítulo 14, está escrito, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, é condicional, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Ou seja, se alguém não ama Jesus, não guarda a sua palavra. Ou, se alguém não guarda a palavra de Jesus, também não o ama. É simples assim, é gramática. E meu Pai, continuando, e se alguém amar Jesus e guardar a sua palavra, o Pai o amará. E viremos a ele, disse Jesus, e faremos nele morada. Então a gente vê que não é tão simples da forma como as pessoas têm entendido hoje. E aí ele continua. E aquilo que pedimos, demos e recebemos. Por quê? Por que nós recebemos o que pedimos a ele? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Gente, é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando isso. Eu estou apenas mostrando a palavra de Deus para você. Em João 14, 23, existe um se e também um e. Se alguém ama Jesus, guardará a sua palavra. E como resultado, o Pai o amará.
e junto com seu Filho, Jesus Cristo, fará morada nele. Também em 1 João, recebemos de Deus qualquer coisa que pedirmos, quando guardamos os seus mandamentos, né, e fazemos o que o agrada. Há uma clara ligação, não sei se você percebeu isso, mas há uma clara ligação entre o amor e o favor de Deus, e fazer a vontade de Deus. Uma coisa está ligada à outra. Né? Em outras palavras, não podemos pensar que desobedecendo a Deus, negligenciando a sua palavra e seus mandamentos, isso não importa. Porque Deus nos amará de qualquer maneira, não é assim não. Segundo a palavra de Deus, não é assim. Também não podemos pensar que porque dizemos que amamos a Deus, nós o amemos de verdade. Não. Dizer, falar, nós podemos falar o que quisermos, mas isso não prova nada. Se amamos a Deus ou não, é mostrado, ou isso é mostrado, pela resposta a uma simples pergunta que segue. Nós fazemos o que agrada a Deus, a sua palavra e seus mandamentos? É essa pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Se a resposta for sim, então amamos a Deus. Mas se a resposta for não, então nós não amamos a Deus. É simples assim. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, 23, 24, Jesus diz: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Ele é bem sucinto, bem enfático. Todas as vezes que toca nesse problema do amor, amar a Deus, amar Jesus. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas eu não sinto que faça a vontade de Deus. Você pode dizer assim, né? Eu não sinto que eu faça a vontade de Deus, que eu sou um pecador, né? Sou infiel. É outra área de confusão. Quando se trata de fazer a vontade de Deus, é a ideia de que devemos fazer a vontade de Deus somente se sentirmos que estamos fazendo. Né? É outro engano das pessoas, de que se não sentir que está fazendo a vontade de Deus é porque não está fazendo. Não, isso é um engano. E se não nos sentimos fazendo isso, então somos supostamente excluídos. Mas Deus não quer que façamos alguma coisa se nós não sentirmos que estamos fazendo isso. Pense numa coisa, você vai trabalhar porque sente que deve trabalhar? Você se levanta de manhã, pensa que se sente indo para o trabalho, dependendo de sentir ou não, pula da cama ou continua debaixo dos cobertores. É assim que você faz? Você só vai trabalhar se você sentir que deve ir? Ou você vai de qualquer jeito? Sentindo ou não sentindo? É verdade? Eu acho que não é desse jeito aqui que você faz, não, mano. Se você se levanta de manhã e pensa que se sente sentindo para ir para o trabalho, e dependendo de sentir ou não, pula da cama ou continua debaixo dos cobertores. É assim que você faz? Eu acho que não. Então, irmãos, terminamos aqui a primeira parte desse estudo. Na quarta-feira, se o Senhor permitir, continuaremos, né? E medita nisso, nesses 2 dias, e vê
que com certeza o Senhor vai te falar com você. Amém? Em nome de Jesus.